primeira do Pablo Andrés Flores, né? Ele te pergunta assim, qual o lugar do corpo com deficiência à luz de uma sociedade neoliberal? Esse corpo tem espaço e lugar para existir? Mas a pergunta é para nós dois? Comenta e depois eu também posso comentar. Tá, Pablo, a melhor forma de te responder é a forma que uma intelectual e ativista estadunidense, uma vez, responde a Judith Butler num documentário. Você consegue achar esse documentário no YouTube. O documentário se chama Filósofa em Todo Gênero. E aí a Butler está discutindo com essa ativista e ela diz assim, é o sistema político que produz a deficiência. A deficiência é uma forma, é um enquadramento teórico, né? É cognitivo. Ela é produzida a partir do nosso olhar. Ela é produzida a partir da nossa forma de pensar. Por que a gente não pensa que deficientes são os espaços que não acolhem esses corpos? Por que a gente pensa que deficientes são os corpos que não se encaixam aos espaços? E aí eu vou voltar para o Foucault. Aquilo que eu falei que é uma manobra nada sutil, que o Foucault está fazendo, é mostrar como esse novo modo de poder, ele altera uma coisa. Essa coisa que ele altera é que agora existe algo para cima do Estado, existe algo para cima da lei, existe algo para cima do soberano. Esse algo se chama a economia, o mercado. E são eles que vão reger as vidas. Agora não são as vidas que produzem a economia, é a economia que produzirá as vidas. E aí, não é... né? Esse corpo é deficiente, esse corpo é um problema. Não, é o espaço. É o espaço que não tem rampa. É o espaço que não está acessível em braille. O deficiente é o espaço, não é o corpo. E é só para mostrar como a nossa forma de pensar é colonizada por esse sistema de gerar e digerir poder. Não, é muito bom essa tua colocação, Guilherme, porque, de fato, acho que tem uma questão da política dos espaços, né, que se coloca como um elemento central. Quer dizer, a força de segregação do espaço. Quer dizer, como o espaço ele acaba sendo, muitas vezes, devido exatamente a esse tipo de imperativo econômico, de alta rentabilização. Por que você vai fazer uma rampa? Você podia até falar, por que ocupar esse espaço? Assim, vai ser 1 ou 2 pessoas que vão ter esse tipo de problema, né? Para que você vai gastar todo esse tempo para pensar isso? Por que botar um troço? Por que contratar alguém que sabe braille? Né? Por que, afinal de contas, organizar os ônibus de forma tal que uma pessoa que tem uma dificuldade de acesso, ela não tem que passar pela mais profunda de todas as humilhações cotidianas a todo momento, da dependência absoluta da boa vontade de algumas pessoas. Quer dizer, por que não repensar? Por que você vai ter que fazer isso se, afinal de contas, é 1 ou 2 casos? Ou seja, você vai de maneira, digamos, não explícita como uma política efetiva, você vai criando uma dinâmica de espaço de eugenia, né? De separação absoluta, até o ponto que essas pessoas elas vão se sentindo cada vez mais não queridas pelo espaço, né? Não acolhidas pelo espaço público, ou seja, fora do espaço comum, ao ponto que elas não é à toa, gente, o que a gente tem de números sobre casos de depressão e suicídio nessa população é enorme, né? Eu lembro de ler textos nesse sentido que demonstravam muito claramente o impacto disso, é o impacto do fato de que você a todo momento está dizendo a elas, você não faz parte do corpo social, né? Então, acho que aí tem também uma questão fundamental mesmo, quer dizer, como as nossas políticas públicas elas são completamente insensíveis a esse tipo de problema, né? Indiferentes a isso, né? Em nome de uma rentabilidade econômica que seria o elemento fundamental, né, no final das contas. Dentro do movimento LGBT, existe esse debate, né, de que não há suicídio, há suicidados, no sentido de que o suicídio é essa fronteira final produzida pelo sofrimento psíquico que é politicamente gerado. E quando você está falando isso, Vladimir, eu acho que é o exemplo mais escancarado que a gente consegue dar, de como a gente não tem mais vidas que produzam uma economia, mas uma economia que produz vidas e mortes, né?
Imagina, serão 5, e aí tem isso, né? Deficientes. Não é uma pessoa com deficiência. Esse corpo ele é reduzido ao enquadramento, né? Não é uma pessoa LGBT, é 5 LGBTs. Não são pessoas pretas, são pretos. Você desumaniza, através, né, no discurso, esse corpo. Ele deixa de ser um humano com uma característica, ele passa a ser uma característica. E aí é muito importante estressar isso, para quem nos escuta, né, pensar sobre a questão. Não, uma sociedade realmente igualitária é uma sociedade que desconhece, não é uma sociedade homogênea, Não. É uma sociedade que desconhece hierarquias. Exato. E a todo momento a gente está colocando hierarquias sobre quais corpos podem circular, quais corpos não podem, quais, afinal de contas, são reconhecidos e quais não. É uma sociedade onde a diferença não produz desigualdade, né? E a nossa é a que gere para que a diferença produza a desigualdade, né?